Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham, que estão atentos a essa live, ao que Deus está fazendo nesses tempos de isolamento social, de pandemia, em que nós temos a oportunidade de poder avaliar as nossas vidas e poder refletir a respeito desse tempo. E eu gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanhem, a todos vocês que estão aqui no templo conosco, que há um caminho que nós vamos percorrer para chegar no lugar que nós desejamos e tanto queremos, na eternidade com Deus. E eu não sei se você que nos acompanha estará comigo na eternidade. Não podemos prever esse futuro, somente você e Deus. Mas uma coisa é certa, que para chegar até lá é necessário passar por Maria. Por isso, eu quero pedir a todos vocês que estão assistindo a essa live nesse momento, com a sua família, vocês que estão aqui no templo conosco, para você dizer para a pessoa que está do seu lado aí: é necessário atravessar Samaria. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, aí para a sua família, em nome de Jesus, porque Deus vai nos desafiar a uma missão muito especial nesse momento. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Por isso eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4. Nós vamos ler somente um versículo, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4. Apenas um versículo, tá bom, irmãos? E nós vamos, a partir desse versículo, poder refletir no que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. E o texto diz o seguinte: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Somente aqui, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir a Tua direção para a Tua palavra ser ministrada aos corações daqueles que nos assistem e nos acompanham. A vida de todos os nossos irmãos da nossa igreja e daqueles que também assistem esse culto aqui fisicamente, presencialmente no templo. Para que a Tua palavra não seja pregada de maneira vazia, porque ela tem poder, Pai, para transformar vidas, para desafiar o Filho de Deus a mudar a sua postura, a se colocar à disposição do serviço no reino de Deus. E por isso nós cremos, Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Faça o que for necessário, através da Tua palavra, para que os Seus filhos sejam fortalecidos, edificados, através da Tua mensagem. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Meu irmão, o Evangelho de João, ele tem uma particularidade diferente dos outros 3 evangelhos chamados sinóticos. Nós encontraremos neste evangelho aqui 7 sinais registrados por João, que Jesus fez durante o seu ministério. E eu vou citar alguns desses sinais registrados por João aqui. O primeiro sinal foi feito em João capítulo 2, num casamento, numa comemoração de uma boda de casamento em Caná da Galileia. O segundo sinal feito por Jesus foi a cura do filho do oficial do rei, no capítulo 4 do Evangelho de João. O terceiro sinal que Jesus fez, registrados por João no seu Evangelho, foi a cura do paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 5. A multiplicação de pães e peixes, no capítulo 6, e Jesus também andou por sobre as águas, no capítulo 6 de João. Jesus também cura um cego de nascença no capítulo 9 do Evangelho. E no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, o famoso Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Mas também é muito interessante observarmos nesse Evangelho, meu irmão e minha irmã, o diálogo que Jesus tem com algumas mulheres nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, no casamento que eu acabei de citar em João capítulo 2, Jesus está numa festa de casamento e ele está com a sua mãe Maria,
e com seus discípulos, que também foram convidados para esse casamento. E falta o vinho no casamento. E o vinho era o símbolo da provisão da festa, era o símbolo da alegria na festa. E é interessante que a primeira pessoa a observar que faltou vinho na festa não foi o maître, né, o garçom lá, a pessoa que era responsável pela festa, não foi nem mesmo os noivos, não foi o pai dos noivos, mas foi uma mulher, Maria, a mãe de Jesus. E ela se aproxima de Jesus dizendo: acabou o vinho. E Jesus se compadece daquela família, se compadece daquela situação toda embaraçosa que estava acontecendo ali. E então ele transforma a água em vinho. Outro diálogo que Jesus tem com uma mulher muito especial é no capítulo 8 de João. Porque Jesus, em uma outra oportunidade, ele está numa situação um pouco embaraçosa. Uma mulher que é pega em flagrante adultério, ela é colocada diante de Jesus pelos religiosos, porque eles não somente queriam acusar aquela mulher, mas também queriam um motivo para poder colocar Jesus em xeque. E vão dizer assim para Jesus: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes, mestre? É interessante isso, porque Jesus, conhecendo a intimidade de todos os homens e também daqueles religiosos, ele vai dizer: quem não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E depois que todos foram embora, depois que só ficou somente Jesus e aquela mulher pega em flagrante, todos foram embora sem sequer atirar uma pedra. Jesus então não condena aquela mulher e ele, pelo contrário, orienta, exorta com misericórdia e com amor aquela mulher. Vai em paz e não peques mais. Há um outro diálogo de Jesus em João capítulo 12 também. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia se encontrar com a família de Lázaro, quem ele havia ressuscitado, no capítulo 11. Estavam eles aproveitando da comunhão, da comida ali, quando Maria, a irmã de Lázaro, se aproxima de Jesus e unge os seus pés com nardo puro, caríssimo para aquela época. Para você ter uma noção, as mulheres naquela época guardavam esse nardo, um perfume muito caro, durante toda a sua vida, para se encontrar com o seu noivo, com o seu futuro noivo. Então era algo de muito valor para aquela mulher, e ela derrama tudo sobre os pés de Jesus. Ora, não é novidade para nós, mas Judas, o Iscariotes, ele fica furioso com aquela atitude de Maria, mas Jesus repreende, afirmando que o tempo dele estava se findando e que logo ele já estaria, não estaria mais entre todos, entre os discípulos, entre as multidões, entre a sua família. Mas me salta aos olhos, meu irmão e minha irmã, a postura que Jesus tem diante dessas mulheres. Jesus, ele não está preocupado em nenhum momento com os protocolos, com os rituais. Jesus não está preocupado com a religiosidade. Jesus está buscando transformar vidas. E, irmãos, diante de uma história dessa muito famosa, conhecida por cristãos e não cristãos, e provavelmente você já tenha ouvido algumas pregações a respeito desse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus tem um encontro impactante, transformador, ímpar, especial com essa mulher samaritana, em João capítulo 4. Jesus está no início do seu ministério, pregando o evangelho das boas novas. As pessoas estavam testemunhando de tudo aquilo que elas estavam vendo com seus próprios olhos, o que Jesus estava fazendo no meio do povo, entre os pecadores e entre os religiosos. João Batista, quando ele vê Jesus passando perto, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 12 homens foram escolhidos
no dedo por Jesus para que eles pudessem acompanhar Jesus nessa empreitada ministerial dada por Deus. 3 dias depois, todos estavam numa festa de casamento, a qual eu já comentei com os irmãos aqui, testemunhando com os próprios olhos que Jesus tem um poder sobre a criação, sobre a natureza, sobre tudo. E não muitos dias depois, todos testemunharam também a sua autoridade no templo, expulsando os comerciantes lá de dentro. Numa noite, um dos principais sacerdotes, chamado Nicodemos, ele foi confrontado por Jesus com um mistério que o próprio Jesus revelou a ele. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está percorrendo toda a região da Judéia, pregando arrependimento de pecado, os seus discípulos estão batizando as pessoas, o trabalho é duro, a demanda é muito grande, até que ele fica sabendo que os religiosos queriam persegui-lo, para matá-lo, para prendê-lo. Então ele muda drasticamente o rumo da sua viagem missional. E em João capítulo 4, versículo de número 3, nos informa que Jesus partiu então da Judéia e ele vai para Galiléia novamente, mas ele muda o percurso que era comum aos judeus, tendo que atravessar então Samaria. E lá em Samaria é o lugar do encontro impactante de Jesus com essa mulher. Ela era samaritana, ela estava diante do poço de Jacó, e lá ela aprendeu lições eternas para a sua vida, que eu quero compartilhar com vocês, meu irmão e minha irmã, nessa noite. A primeira lição que eu quero tirar desse encontro especial de Jesus com essa mulher é que quem anda com Jesus tem tudo o que precisa, tudo o que necessita. Quem está caminhando com Jesus não carece de nada, porque tudo o que precisa, Jesus já deu. Veja o que diz o versículo, João 4, versículo de número 13 e versículo de número 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, deixa eu colocar aqui uma filosofia bíblica para nós podermos nortear o nosso entendimento desse texto aqui. Quem julga ter tudo na vida e não tem Deus, logo não tem nada. Mas quem julga não ter nada na vida, mas tem Deus na sua vida, logo essa pessoa tem tudo o que precisa, não lhe falta nada. É o que Jesus vai falar quando Marcos registra no seu evangelho, capítulo 8, 35 e 36, quando o próprio Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas o que nós fazemos com quem tem tudo na vida, mas tem Deus também? O grande problema aqui, meu irmão e minha irmã, é que nós entendemos errado o que Jesus está dizendo, ensinando. A sua salvação não depende das suas forças. A sua salvação não depende do seu esforço para alcançar a eternidade. É Deus que vai ao seu encontro. Você por si mesmo não decide ir ao encontro de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, Ele vem com o seu amor ao encontro do pecador, do perdido. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, meu irmão e minha irmã, seja uma fonte de águas vivas nas alegrias e nas dificuldades da vida. É o que ele vai dizer em João capítulo 7, versículo de número 38. Quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Jesus encontra com uma mulher um tanto peculiar para a sua época. Segundo o evangelista João aqui, meu irmão e minha irmã, essa mulher está indo buscar água no poço de Jacó com o seu vaso.
com a sua vasilha, com o seu cântaro. E alguns comentaristas afirmam que essa mulher tinha alguns problemas de cunho social, de cunho religioso e de cunho familiar. Essa mulher está indo buscar água em um local público e muito visitado pelaquela comunidade lá. Mas ela prefere um horário vazio de pessoas. Ela não queria se encontrar com ninguém que a conhecesse. Alguns comentaristas acreditam que o seu estilo fez dela uma pessoa conhecida por uma fama manchada. Por conta de todo o julgamento social da comunidade sobre a vida religiosa dela, o padrão de família a qual ela pertencia, e o que essa mulher tem na sua vida. O que ela tem disponível para si? Ela tem uma vasilha nas mãos de água, ela tem uma casa para morar, um teto para morar, ela tem um namorado, entre aspas, porque se você ler todo o texto, você vai perceber que ela já teve outros relacionamentos, e o homem com quem ela estava junto, ela só estava junto, ela não havia oficializado aquele relacionamento. Então a sua fama era muito questionável na sociedade, na comunidade onde ela estava. Me chama a atenção a forma como Jesus observa todas essas coisas e com muita maestria, com muito amor, ele se encontra com essa mulher. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Tanto Jesus quanto a mulher samaritana, eles estavam em busca de algo em comum. O que eles estavam buscando? Água. Jesus estava cansado das suas viagens com os discípulos e essa mulher também estava cansada da sua vida. Jesus estava procurando se afastar da perseguição dos religiosos, dos fariseus, e essa mulher também procurava se afastar das pessoas. Jesus não gostava da fama aparente com que os religiosos queriam imputar sobre ele. Ele não aceitava essa fama de ser um resgatador político. E essa mulher também não aceitava a fama imposta sobre ela pela comunidade. Os dois, tanto Jesus quanto essa mulher, têm muito mais semelhanças do que nós pensávamos. E esse é o motivo que faz Jesus se aproximar dela. Essa mulher samaritana, ela acreditava que poderia resolver todos os seus problemas pelas suas forças, pelas suas experiências, pelo seu orgulho. Ela tinha uma vasilha para ir buscar água naquele poço, para saciar a sua sede, para tomar um banho, para se purificar, até mesmo para cozinhar. Ela tinha casa para morar, para se proteger das ofensas dos seus vizinhos, para ela se deitar, para ela declinar a sua cabeça tranquilamente no travesseiro. Ela tinha um homem com quem ela dividia os seus sentimentos amorosos. Ela tinha lá, naquele lugar, o poço de Jacó, aonde ela se refugiava da sociedade, evitando o confronto. Ou seja, ela tinha tudo o que ela precisava. Tudo que ela necessitava em sua vida estava à disposição das suas mãos. Mas a Escritura, ela deixa muito claro que havia um problema que ela não gostaria de enfrentar. Um único problema. E isso nós vamos encontrar no versículo de número 15. João 4,15, que diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscá-la. O grande problema daquela mulher é que ela toda vez tinha que ir buscar água no poço de Jacó. E Jesus, conhecendo intimamente aquela mulher, conhecendo as suas lutas, conhecendo as suas lágrimas, ele vai dizer para ela no versículo de número 14: aquele que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não somente conhecia essa mulher, como também conhecia os seus problemas, conhecia as suas lutas, conhecia as suas dificuldades. Jesus conhecia todas as lágrimas derramadas por aquela mulher, pelos seus sofrimentos, conhecia as suas necessidades. E ele vai dizer: mulher, o seu maior problema não é o poço de Jacó, a qual você se refere, porque o seu maior problema é o fundo do poço da sua vida espiritual. O seu maior problema não é a sua má fama com a comunidade, com as pessoas. O seu problema é o que Deus sabe ao seu respeito. Mulher, o seu maior problema não é ser samaritana. O seu problema é ser infiel ao Senhor, infiel a Deus, infiel à sua família. E se você beber da água da vida, tudo isso vai mudar, a sua vida será transformada, nada mais vai lhe faltar hoje. Não faltará mais nada, porque Deus te ama, Deus te compreende, Deus te fortalece, Deus caminha com você, Deus está com você e Deus quer mudar a sua vida. O poço de Jacó, que ontem era o seu lugar de solidão, hoje é o seu lugar de transformação, em nome de Jesus. E deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando nesta noite. O que te falta hoje? Se é que alguma coisa lhe falta. O que é que você tem necessidade? Aonde é o seu poço? Deus quer encontrar com você lá, meu irmão e minha irmã. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer resolver a sua situação e quer lhe dar tudo aquilo que você necessita. Aonde é o seu poço? Não deixe a sociedade impor a você a fama que não condiz com a sua vida. Não permita que a religião sufoque a sua espiritualidade. Não amolde a sua família, meu irmão e minha irmã, às coisas seculares deste mundo. Só Deus tem a solução para a sua vida. Só Deus pode mudar o rumo da sua história. Dele emana águas a transbordar para a vida eterna. Ele é a fonte da vida. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o dono do ouro e da prata. E não importa se você tem uma boa situação financeira, se você tem uma casa muito boa, muito jóia, isso é bênção. Não importa também se você corre riscos financeiros, dívidas acumuladas, falta roupa, falta o carro, você ficou desempregado nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Não importa qual a sua situação, se você estiver vivendo uma vida sem Deus, o fundo do poço é o seu destino final. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, te desafiar nessa noite. Ande com Jesus e você terá tudo o que você necessita. Ande com Jesus e Ele vai transformar a sua história. Eu tenho certeza. Essa é a nossa primeira lição que nós aprendemos a respeito disso. Tá ruim, ele? Não tem problema. Primeira lição, quem anda com Jesus tem tudo o que precisa. A segunda lição a respeito desse encontro especial aqui, meu irmão, é que quem anda com Jesus quebra a barreira da religiosidade vazia. Veja o que diz o versículo de número 20 e 21. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Na genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, nós encontramos 4 mulheres importantes lá naquela genealogia. O fato aqui, irmãos, é que os judeus, eles não tinham o costume de colocar mulheres nas suas genealogias. Eles não tinham esse costume de incluir as mulheres. No entanto, Mateus ele faz menção de 4 mulheres aqui, no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, e eu quero citar as 4. A primeira mulher é Tamar. Para quem não conhece a história, eu só vou resumir aqui. Gênesis capítulo 38. Tamar, ela era uma mulher que seduziu o seu próprio sogro, Judá, dentro de um relacionamento incestuoso. Ela se encontra na genealogia de Jesus. A segunda mulher é Raabe. Josué capítulo 2, versículo de número 5. Raabe, ela salvou os espiões e juntou-se com os israelitas. Mas interessante porque Raabe era uma prostituta pagã. Ela se encontra na genealogia de Jesus. Uma outra mulher que se encontra também é Ruth. Ruth é uma mulher moabita. Ela não pertencia ao povo de Israel. Pelo contrário, ela era uma gentia e ela pertencia a um povo que frequentemente estava em posição implacável com os israelitas. E também Batseba, que embora sendo judia, ela pode também muito bem ser considerada uma mulher hitita, porque ela era casada com Urias, que era heteu. Então ela entra na genealogia de Jesus através de um relacionamento adultério com o rei Davi. 2 Samuel, capítulo de número 11. Essa genealogia de Jesus nos ensina algo muito especial, meu irmão e minha irmã, que eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ela nos ensina que a salvação está disponível a todos. Não há diferença de nação. Não há diferença de raça. Não há diferença sequer de cor de pele. Não há diferença de línguas. A salvação está disponível a todos. Mas nem todos serão salvos. E esse é um paradoxo interessante, para a gente poder entender o amor de Deus e a sua justiça. No versículo de número 4 é a chave para o nosso entendimento da dimensão da graça de Deus, da dimensão do amor de Deus, porque João afirma para mim e para você que era necessário atravessar a província de Samaria. O que isso significa, meu irmão? Qual a razão de Jesus cortar caminho, mudar a rota, encontrar-se com pessoas indesejadas? Por que Jesus tomou essa decisão de passar, atravessar pela província de Samaria? E aí eu vou pedir para colocar um mapa na sua tela, agora nesse momento, para você entender o contexto e por onde Jesus está passando. Havia um caminho comum para os judeus chegar até a região da Galileia. E, se eu não me engano, deve ser o seu lado direito da tela, você vai perceber que Jesus parte da Judéia e o lugar comum, o caminho mais comum que o judeu fazia era cortar o Rio Jordão. Eu até coloquei uma lista amarela para você poder entender e localizar o Rio Jordão. E uma linha vermelha que contorna 2 vezes o Rio Jordão para chegar na Galileia. Esse era o caminho comum, que era cerca de 150 quilômetros de caminhada que os judeus faziam para chegar na região da Galileia. Lá eles corriam risco. O caminho tinha cerca de 2 vezes uma extensão muito maior do que o outro caminho, passando por dentro de Samaria. Ou seja, era preciso um esforço muito grande para fazer esse caminho contornando pelo Rio Jordão. O que Jesus faz, o mapa está aí ainda na tela? O que Jesus faz, ele faz em linha reta, que é a seta preta que está subindo a sua tela aí. E ele vai passar por dentro de Samaria, pela cidade de Sicar, ou Siquém, tanto faz. Esse é o caminho que Jesus decide fazer.
E como nós já sabemos, os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Era uma questão de fé, uma questão de cultura, eles viviam em pé de guerra. E para que um judeu pudesse percorrer esse caminho, com certeza ele ia enfrentar um grande perigo de confronto físico com alguém. Mas as Escrituras aparentemente não nos deixam claro o real motivo de Jesus viajar atravessando Samaria. Contudo, meu irmão, nós podemos concluir que ele tinha um propósito definido no seu coração. E no desenrolar dessa história nós conseguimos esclarecer esse mistério aqui com a afirmação do próprio Jesus, com a afirmação que sai da própria boca de Jesus, quando ele se encontra com os seus discípulos, na volta, quando eles já iam comprar alimento, eles estavam cansados da viagem, e Jesus vai dizer a razão por que atravessar Samaria, no versículo de número 30 do capítulo 5. João 4:34. João 4:34. E Jesus vai dizer o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nós encontramos a mesma razão em outros textos. Se você quiser, você pode abrir aí, mas eu não vou ler, tá bom? João capítulo 5, versículo de número 30. João capítulo 5, versículo de número 36. João 6, 38. João 17, versículo de número 4. João 19, versículo de número 28. Todos esses versículos são a própria afirmação de Jesus, muito claro nas Escrituras e nas suas palavras, a verdadeira razão de atravessar Samaria. Por que era necessário atravessar essa província? Porque era a vontade de Deus salvar esse povo. A graça de Deus está além das fronteiras religiosas, das distinções raciais, das línguas, das nações. A graça de Deus é para todos os que creem em seu nome. Se nós lembrássemos, por exemplo, da vida, da missão e da história de Jonas, quando ele recebe a missão de Deus para pregar o evangelho de salvação, arrependimento de pecados ao povo de... E ele vai lá, prega com o seu coração endurecido, não acreditando tanto na transformação daquele povo, daquela nação. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, e ele vai, prega o evangelho, e toda aquela nação se converte, desde o mais simples até o notório rei. Jonas capítulo 3 nos informa que toda a cidade foi transformada por aquele evangelho, desde o mais infortunado até o mais poderoso. Deus salvou um povo estrangeiro. Há 4 mulheres registradas na genealogia de Jesus, a qual elas não pertenciam ao povo judeu. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? Significa que para Deus não importa a sua cultura religiosa. Não importa se você vem de uma família espírita, não importa se você foi coroinha na sua infância, não importa se você vem de uma família evangélica, não importa se você nem mesmo simpatiza com alguma religião sequer. Deus vai convencer você dos seus pecados. Independente de onde você vem, Deus vai trazer você para perto. Deus vai tratar o seu coração. E então você vai se render aos pés do Senhor e você vai adorá-lo em espírito e em verdade. E são estes a quem Deus procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. O importante é saber quem nós estamos adorando, conhecer a sua boa vontade. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quem anda com Jesus tem tudo que necessita.
Quem anda com Jesus quebra de uma vez por todas as barreiras da religiosidade vazia. Deus quebra essas barreiras em nossas vidas. E aquela mulher, ela era samaritana, e Jesus quebra os protocolos. Ele prova a sua verdadeira religiosidade quando ele se encontra com ela e ele oferece a ela a água da vida. Ele oferece para aquela mulher samaritana a oportunidade da vida eterna. Jesus, em um encontro impactante com Nicodemos também, que era uma autoridade religiosa daquela cultura, naquela época, ele era alguém expoente entre os judeus, e Jesus vai deixar claro que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aleluia, meu irmão. A água é necessária tanto para a salvação do judeu, quanto para a salvação do samaritano. Mas, amados, há um detalhe nesse texto, nesse encontro, que por vezes passa desapercebido aos nossos olhos, quando nós lemos esse texto aqui. Porque no versículo de número 5, João 4:5, vai dizer para nós: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Esse versículo, essa informação é muito importante para nós. Eu quero ressaltar e pedir a sua atenção nesse momento. Porque João, que é o autor desse evangelho, é um homem que conhece como poucos aquela região. Ele nasceu naquela região ali. E interessante que o autor do evangelho vai citar a localidade exata de onde José tinha sido enterrado. E isso me chama a atenção. Abra a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24, versículo de número 32. Josué 24, versículo de número 32. O texto diz o seguinte: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, ou Sicar, que é a mesma cidade o qual o autor do Evangelho de João está dizendo aqui. Naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. O autor, meu irmão e minha irmã, do Evangelho, chama a minha e a sua atenção quando nós lemos esse trecho aqui. Ele nos chama a atenção para a presença de uma testemunha silenciosa nesse encontro, que são os ossos de José. A razão para essa referência a José, no versículo de número 5, ela só se tornará clara quando nós vemos que a mulher samaritana, ela sofreu em sua vida de forma muito semelhante à vida de José. Ambos tiveram as suas famílias dissolvidas. A mulher samaritana, está registrado aqui nesse texto para nós, que ela passou por várias famílias e tentou constituir por várias vezes uma família sem sucesso. Você conhece a história de José e sabe que a sua família também foi dissolvida durante a sua adolescência, durante a sua juventude. Ambos os dois tiveram seus sonhos desacreditados. Essa mulher, ao tentar várias vezes constituir uma família, sonhar com uma família, ela não teve sucesso. O José também foi desacreditado nos seus sonhos, na sua adolescência, quando ele compartilha dos seus sonhos com os seus pais, com os seus irmãos, e ele é vendido justamente por causa dos seus sonhos. E no momento da vida, ambos foram rejeitados pela sociedade também. José foi rejeitado pelos seus familiares, pelos seus parentes, foi rejeitado também pela sociedade.
essa mulher também está sendo rejeitada pela sociedade, por uma razão, pela sua fama. Muito interessante, porque essa mulher tem uma fama manchada diante da comunidade onde ela vive. E se os irmãos lembram, José também teve uma fama muito manchada quando ele trabalhava na casa de Potifar. E ele sofreu, né, como se diz, me ajuda aí, um assédio. Um assédio. E ele foi falsamente acusado de assediar a esposa de Potifar. Teve o seu filme queimado, a sua fama completamente distorcida na comunidade. Mas é interessante observar esses dois panos de fundo, porque o sofrimento de José resultou na salvação de Israel. E o sofrimento dessa mulher resultou na salvação para Samaria. Os ossos de José, exatamente naquele local, nos lembram da imensidão da graça de Deus que quebra as barreiras religiosas. A graça de Deus, ela vai unir israelitas e egípcios. A graça de Deus vai unir os judeus e os samaritanos. Então, meu irmão e minha irmã, caminhando aqui para o final, nossa primeira lição: quem anda com Jesus tem tudo que necessita. Quem anda com Jesus quebra toda a barreira de qualquer religiosidade vazia, porque a salvação em Cristo Jesus está disponível a todos que creem no seu nome. Mais uma última lição: quem anda com Jesus Cristo tem compromisso com a evangelização dos perdidos. Versículo de número 28 e 29. João 4, 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã, você que está nos assistindo, a todos que estão aqui no templo. O que a mulher samaritana foi fazer? O que ela foi buscar no poço de Jacó, naquela cidade? Foi buscar água. Mas qual foi a primeira atitude dessa mulher depois da declaração de Jesus de ser ele mesmo o Messias? Qual foi a primeira atitude que ela tomou ao reconhecer o Messias diante dela? Ela deixou o seu cântaro, versículo de número 28. E por que ela fez isso? Porque ela faz isso para cumprir o que Jesus disse há pouco para ela no versículo de número 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água no poço já não era mais primordial para a vida dela. Entende? Ela bebeu da água da vida, ela bebeu da água do Espírito Santo, a sua vida agora está plena em Cristo Jesus, e agora ela vai dividir essa plenitude com os outros. Porque a água viva que jorra de uma fonte inesgotável, ela é transbordante, ela é transferível, ela é saciável, ela é compartilhável. E aquela mulher, ela deixou de buscar as coisas terrenas da vida e começou a buscar as coisas lá do alto. Então tudo começou a ser acrescentado em sua vida. A sua vida começou a fazer sentido. Como o próprio Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Foi essa atitude que essa mulher tomou. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque isso nos ensina algo muito importante para as nossas vidas. Porque essa mulher samaritana agora, ela tem compromisso com a evangelização dos perdidos. Agora ela tem compromisso com o reino de Deus. Agora essa mulher tem compromisso com a missão de Deus. E ela não está dormindo no ponto, meu irmão. E se você não entende a missão de Deus na sua vida, talvez você esteja como os discípulos, preocupados com as suas coisas terrenas e temporais.
E assim como nós estudamos na nossa live essa semana, o próprio profeta Salomão já disse que isso é correr atrás do vento. Buscar os prazeres da vida, investir 100% da sua agenda no seu trabalho, desprezando a sua família. Isso tudo é correr atrás do vento. Passageiro, terreno, isso tudo aqui vai acabar. E nós não vamos levar nada desse mundo. E enquanto a mulher samaritana saiu para levar alimento espiritual aos perdidos, quando ela deixa o seu cântaro, quando ela deixa aquilo que aprendia, que a aprisionava, que a escravizava, a primeira atitude que ela toma é de levar as boas novas do Evangelho de salvação em Cristo Jesus para aquela cidade. Enquanto aquela mulher saiu para levar alimento espiritual para aquela cidade, os discípulos ficaram lá. Estavam alimentando as suas próprias barrigas. Jesus não quer você na inércia da sua vida, obeso espiritualmente. Jesus não quer você preocupado com as coisas desse mundo. Jesus te salvou. Jesus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Jesus é tudo que você tem. Jesus quer salvar as outras pessoas. E Jesus quer usar a sua vida no reino de Deus para levar a salvação para os perdidos. Se coloque à disposição de Deus para servir o Senhor no reino dEle. E você vai ver o que Ele é capaz de fazer através da sua vida. O que é preciso fazer, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, é largar o seu cântaro. Deixa o seu passado lá no passado. Deixa o velho homem e se revista do novo homem, como diz o apóstolo Paulo. Porque aquele que é transformado pelo Evangelho é nova criatura, é regenerado, é transformado. Então, largue o seu cântaro e vai evangelizar. E vai levar a palavra de salvação a todos aqueles que necessitam. Porque, meu irmão, em nome de Jesus, é necessário atravessar a Samaria. E quem é que está disposto a percorrer esse caminho? Você está disposto? Os irmãos estão dispostos? Me permita finalizar a minha palavra aqui, contando uma historinha bem rápida, que aconteceu, uma experiência minha ano retrasado. Eu trabalho com uns adolescentes da região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e da Grande São Paulo. E durante o ano nós realizamos várias atividades com eles. Mas ano retrasado nós fizemos uma conferência, um retiro, um encontro espiritual com os adolescentes. E Deus fez um movimento naquele lugar, naquele encontro, naquele retiro muito especial, que mexeu com muitas vidas lá. Mas uma vida especial foi de uma adolescente chamada Maria Vitória. E nós conversamos naquela oportunidade sobre evangelização, nós treinamos os adolescentes para evangelização, demos ferramentas, municiamos eles com conhecimento. E foi muito interessante porque essa menina, ela volta para sua casa e depois do retiro, durante aquela semana, ela compartilha do Evangelho de Salvação com o seu pai. Os pais são separados, ela mora somente com o pai, um senhor muito simpático, simples, que eu conheci. E ela passa aquela semana inteira falando do que Deus fez na vida dela para o pai dela. E insistindo com o pai dela: papai, você precisa conhecer Jesus, o que ele fez na minha vida, você precisa ir lá na igreja para você ouvir do Evangelho. E ela insistia com ele a semana inteira. No outro final de semana, geralmente nós fazemos um encontro pós-retiro para poder recolher um feedback do que aconteceu lá com os adolescentes, com os pais. E nesse retiro eu decidi fazer um encontro não somente com os adolescentes, mas ministrar uma palavra do Senhor para a vida dos pais daqueles adolescentes que se encontravam nessa reunião. E lá eu compartilhei justamente o texto de quando Jesus, em João capítulo 2, foi convidado para esse casamento. E lá ele vai transformar a água em vinho, e lá ele vai transformar a vida daquela família, ele vai transformar todo aquele ambiente.
E eu fui lá justamente para falar sobre família, o que Jesus é capaz de fazer dentro do seio da família. E nessa oportunidade da nossa reunião, esse senhor estava lá, ouvindo a palavra. Depois que eu terminei de compartilhar o texto, o sermão, o evangelho com eles ali, houve um momento bem interessante, porque no final da pregação eu dei uma oportunidade para quem quisesse comentar algo sobre o retiro, e esse senhor pediu a palavra. E quando eu passei a palavra para ele, ficou aquele silêncio eterno dentro da sala, sabe? Eu imaginei que ele fosse até, sei lá, me xingar, me dar um soco por tudo aquilo que eu estava falando ali na reunião. E ele começou a compartilhar essa história que eu estou contando para vocês. Que a filha dele voltou do retiro e começou a falar de Jesus para ele a semana inteira. E aquilo mexeu tanto com a vida dele, de ver a sua filha transformada, de ver como Jesus fez aquilo na vida da filhinha dele. E então ele resolveu ir naquela reunião e ele ouviu da palavra de Deus, ouviu do evangelho de salvação, do que Jesus é capaz de fazer na vida da família. E aí ele termina, a sua palavra dizendo o seguinte: olha, eu só ouvi o que minha filha falava e eu fiquei curioso para entender esse Deus que vocês servem, esse Jesus ao qual você estava falando, pastor. E hoje eu entendi. Hoje eu faço a opção de poder viver uma vida com Deus. E eu quero participar nessa igreja aqui. Meus irmãos, nesse momento, mexeu tanto assim com as nossas religiosidades, com as nossas bases religiosas. Tudo aquilo foi quebrado naquele momento, sabe? Os pais que estavam dentro daquela sala vendo aquilo acontecer, a filhinha dele em prantos por ver o pai entregando sua própria vida a Jesus. É isso que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. E se ele usou essa menina de 12 anos para evangelizar o pai, para levar o pai aos pés da cruz, eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, nesse momento. Deus quer salvar vidas através da sua vida. Assim como Deus fez com essa menina, Ele vai fazer na sua vida também. Se coloque à disposição de Deus. E eu quero usar aqui as palavras de Jesus no versículo de número 35, quando ele diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Levanta a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Tire o cabresto do seu rosto para que você possa perceber ao seu redor quem são as pessoas que estão carecidas do evangelho de salvação, do amor de Deus. E faça o que precisa ser feito. Largue o seu cântaro, vai à sua cidade, vai ao seu bairro, vai à sua família, vai aos seus pais e leve o evangelho. Não se omite da sua missão, porque uns irão colher, outros irão semear, uns vão semear e colher. Mas o importante é sempre termos o compromisso com Deus de evangelizar os perdidos. Nesse tempo que nós estamos passando, é muito interessante o que Jesus está fazendo. Porque no momento que nós estamos privados de nos relacionarmos, de nos aproximarmos, Jesus mostra que o poder não vem da gente. O fato de eu estar aqui falando com você através de um celular, e você está me ouvindo através do seu celular, do seu computador, na sua televisão, seja o que for, é a grande prova de que o reino de Deus não depende de nós. É a grande prova que o reino de Deus, ele é totalmente imerso no poder que vem do alto. E se você não se colocar à disposição do Senhor, você não verá esse poder, não vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero encerrar, meu irmão, dizendo o seguinte, que ao andar com Jesus, você vai ter tudo o que você precisa. Se você andar com Jesus, você vai quebrar
todas as barreiras da religiosidade no seu coração, na sua vida. Mas o que nós precisamos fazer? Olhar para o exemplo dessa mulher samaritana que deixou o seu passado, que deixou o seu cântaro, tudo aquilo que era importante para ela no mundo secular, que era terreno, ela deixou tudo de lado. E ela foi na cidade levar o evangelho da salvação, da vida eterna, àqueles que carecem, àqueles que precisam de salvação. Porque quem anda com Jesus tem compromisso todos os dias de evangelizar os perdidos. Que Deus te abençoe. Que em nome de Jesus você possa ser usado por Ele, nas mãos dEle, pelo poder dEle, para alcançar os perdidos, para levar o evangelho através da sua vida. Apesar da sua vida, Deus tem poder para transformar o perdido, achá-lo, regenerá-lo, mudar a sua história, a história da sua família. Se coloque à disposição do Senhor. E então, de maneira impactante, num encontro lá no fundo do poço, onde você está, Ele vai te alcançar. Ele vai te transformar. E vai transformar o ambiente, o meio, o bairro, a cidade aonde você está. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Ensina ao teu redor, mostre em sua vida, faz das boas
Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que foi pregada e fomos desafiados a levar o evangelho da salvação. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora. E convidamos para que você venha novamente na terça-feira, às 20 horas, na nossa live de intercessão, e na quinta-feira. Mas o pastor Rickson disse algo muito interessante. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus vai ter o consolo. Quem tem Jesus tem o conforto. Quem tem Jesus vai morar nos céus. É o mais importante. Quem tem Jesus vai morar nos céus. Não é, meu querido Cavique? Celso, glória a Deus. Hoje de manhã eu falei de uma igreja na Itália, que o pastor começou a caminhar pela igreja, olhando as fotografias dos membros que partiram por causa do Covid. Muitos deles. E o pastor andando banco por banco e olhando, às vezes famílias todas. Mas a maior bênção é quem tem Jesus vai morar nos céus. Glória a Deus. Os que ficam choram, mas os que vão recebem a coroa da justiça. Que Deus te abençoe, meu querido. Que a graça do Senhor invada a sua alma, o seu coração, a sua vida. Que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos, de semear a palavra de Deus. Que o Senhor esteja lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O Senhor dê o seu alimento que você necessita. Que o Senhor repreenda todas as artimanhas do diabo, de Satanás, que trabalha diuturnamente para derrotar você. Mas quem tem Jesus tem tudo. Tem a segurança de que as portas do inferno não prevalecem contra as. Que você tenha uma semana muito abençoada. É a minha oração, é o meu desejo, que você seja vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus hoje e até a volta do Senhor. Maranata, dos céus o Senhor virá. Aleluias. Amém. Amém. Boa semana. Que Deus te abençoe.